Agora a gente vai para onde está o principal problema da expressão. Nesse caso que você me traz, da timidez. Mas vão ser para todos os processos de expressão. No final, dá no mesmo lugar. É uma coisa que eu falo toda vez aqui, mas agora a gente vai olhar por essa vertente. Que é o seguinte. Que fome é essa? Como é que é? Fome de me expressar? Como é que é isso? Isso. É, assim, muita timidez, né? Que me bloqueia muito, assim, né? Vergonha de falar com as pessoas, morro de vergonha de falar em público. E isso, assim, me atrapalha bastante. Sim. Porque até para trabalhar, né? Eu tô querendo entrar na área terapeuta, né? Já trabalho algumas coisas, mas eu tinha que me expor mais, né? Divulgar mais, falar mais. E eu tenho muito essa dificuldade, muito mesmo. Tá. E sempre foi assim desde criança, né? Melhorei bastante, mas eu sinto assim que eu podia ir muito mais além e eu não consigo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fê. Você está em algum dos nossos cursos ou não? Não, Tá, ainda não. Tá. Só porque a gente trata disso dentro do curso, entendeu? Então, por isso que eu falei, eu vou ver o que a gente trata. Eu vou explicar direitinho aqui, vai ficar tá. bem legal. É muito interessante esse processo da expressão, da timidez, e eu vou tratar de vários pontos para não gerar dor, porque isso gera dor. E eu vou explicando para vocês, tá? Só que é importante gerar um pouquinho de dor, que é aquela pancadinha que vai desconstruir o padrão. Tá? Que se você está me acompanhando, você já está entendendo. Porque o padrão está tão enraizado que se a gente não tiver alguma coisa que mude o padrão, entendeu? Tá sempre assim, ó. Alguma coisa tem que fazer assim. E às vezes é a desconstrução que no momento gera um incômodo. Depois a gente vai entender que bom que aconteceu, enfim. E aí eu vou esclarecer isso. É bem legal esse tema. Eu gosto, embora ele seja muito delicado. Na verdade, assim, e eu perguntei porque se você está no humanoterapeuta, eu consigo tratar com um olhar, porque eu sei que você vai estar lá depois, tanto fazendo o tratamento, como podendo tratar em si mesma, como ter o material todo de apoio para você olhar lá. Como você não tá, eu vou trazer de uma maneira que fique legal para você compreender, você e todo mundo que está aqui, tá? Então vamos lá, Fê. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala disso, fome de conseguir me expressar, você usa duas falas que me levam a entender uma coisa, mas eu quero validar com você. Tipo, meio que eu já sei, mas eu não posso incorrer no risco. Se eu estivesse trabalhando, eu não nem faria essa pergunta. Mas como eu não estou, né, com equipamento, eu vou perguntar para validar. Você fala da muita timidez, medo de falar em público e que você já trabalha com a área terapêutica e que você poderia fazer mais. Então, eu posso entender, me confirma se sim ou não, que isso gera uma dor em você? Muito, Tá, demais. tá bom. Só para eu validar, porque assim, tem pessoas que são tímidas, que são mais quietas, mas elas não sentem, elas são naturalmente mais aquietadas, mas elas não sentem dor. É o jeito, é a característica, tá tudo bem para ela ser, ela não sofre por isso. Ela até fala: se eu fosse mais assim, acho que seria mais fácil para o meu trabalho, mas ok, eu não estou sofrendo, eu não sou e tá tudo bem. Então, nesse caso, não tem problema nenhum. Então, as pessoas são mais quietas, mais reservadas. Tá ok, se ela tá bem, pode ser que ali é como ela vai, é a manifestação dela, é a maneira dela se expressar, que não é necessariamente pela fala, enfim, ela se manifesta ali no cantinho dela. Então, são pessoas importantes para alguns processos dentro da humanidade, né? Que gostam de ficar mais quietas, que gostam de ter o canto delas. Outras pessoas, elas ficam quietas por medo de se relacionar, não porque elas gostariam de estar lá, mas Sim. elas não, na bagunça, nas pessoas se comunicando, mas elas não fazem e isso gera dor. Então, são duas situações, né, que são aparentemente no comportamento parecidas, mas em tese, dentro da essência, uma tá em dor, a outra não tá. Se não tem dor, não tem nada para tratar. Se tem dor, precisa ser trabalhado,
tá? Então, só para a gente contextualizar, porque a gente vai pegar esse vídeo, vai ficar exposto, né? E aí as pessoas vão entender, vão pegar pessoas que assistem, que tem uma característica e outras que tem outra, aí para conseguir organizar isso. Então, se tá tudo bem, é a natureza de cada um. Tem gente que é mais quietinho mesmo. Aí tem as pessoas que sofrem, que aí é o seu caso, que você me conta. Não, de fato, para mim é complicado, eu sinto dor em relação a isso. E aí a gente vai para um ambiente agora, Fê, que ele é mais complicadinho, tá? Mas não se sinta nem você e nem quem tá aqui julgado. Em momento algum eu tô julgando. A minha ideia é trazer à luz, trazer à consciência aquilo que tá por trás. Sim. Quem é que dentro da gente geram conflitos muito ruins porque a gente olha com maus olhos? Os pecados. Tá? Então, assim, olhar com mal, assim, usar o pecado de uma maneira mal usada. Porque o pecado, ele não é ruim nem bom. Ele é. Então, quem está dentro do curso entende um pouquinho melhor. Ele é um instinto, tá? Agora, se eu uso o meu instinto raiva, por exemplo, para machucar e para ferir, eu estou usando o instinto, o pecado, de uma maneira mal usada. Quando eu uso a ira como um potencial de energia para transformar a minha vida, eu estou usando ele na polaridade, no potencial de força, de impor limites. É a ira que impõe limite. Ninguém vai se meter aqui, é a minha ira. Então, nem se meter. Eu coloco um posicionamento e dali não passa. Eu tenho potencial energético de preencher o meu espaço e daqui você não passa. Não é nem o que eu falo. É aceitar a ira como força. Tá? Só que aí eu preciso entender que ela não é ruim. Que ela é o que é e que tem gente que usa de um jeito e tem gente que usa do outro. E aí não tem a ver com a carga energética, tem a ver com o desenvolvimento de cada um. Como a faca, uma lâmina. A lâmina, ela nem é boa e nem é ruim. Ela serve para cortar. Se alguém vai cortar e matar uma pessoa com a faca, ou se vai pegar essa lâmina e é um bisturi e fazer uma cirurgia, é de cada um. Não tem a ver com a lâmina, tem a ver com a intenção de cada um. O desenvolvimento espiritual mesmo de cada um, a evolução espiritual de cada um, de consciência. Ok. Partindo desse princípio, eu trouxe para a ira para já confortar você. Mas agora a gente vai para onde está o principal problema da expressão. Nesse caso que você me traz da timidez. Mas vão ser para todos os processos de expressão. No final, dá no mesmo lugar. É uma coisa que eu falo toda vez aqui, mas agora a gente vai olhar por essa vertente. Que é o seguinte, a timidez, ela tem a ver com um dos principais. Ela tem a ver com todos os instintos, que são o que a gente chama de pecado, porque quando eles estão sem calibragem, né? Que é o medo do que o outro vai dizer. Quando eu tenho medo do que o outro vai dizer, eu não expresso a minha essência com medo do que o outro vai dizer. Quando eu tô com medo do que o externo vai dizer, eu estou com o meu orgulho mal usado. Na polaridade negativada. E aí a gente pode ir para tantas questões aí, enfim. Não vamos ampliar muito porque é gerador. Porque é o seguinte, ó. E eu tô falando com muita consciência do que eu tô dizendo. Se eu estou... E aí vai para um processo de muita dificuldade de amor próprio, de expressar, porque acha que a maneira como se expressa é errada, é feia, entendeu? Vai para um processo de auto-julgamento muito grande, muito. E outra, se você se julga muito, é inevitável que você não julgue o outro. Ainda que você não queira, você não consegue, porque é um padrão que está dentro de você. E aí isso machuca, maltrata. Então vamos imaginar assim, ó. Uma pessoa que tem ela tá lá, ó. Ela tem o medo de... Aí você tá falando da fala e tudo. Então assim, mas vamos pensar em outras expressões. A pessoa que ela não dança. Ó, ela tá lá,
ela não vai viver a experiência, então tá todo mundo dançando, ela não vai dançar, não vai se expressar, e aí é uma expressão corporal, mas ela não vai porque ela tem medo de ser ridícula e todo mundo vê ela dançando e achar que tá feio, por exemplo. Sim. É assim, isso só existe dentro da cabeça dela. E ainda que ela dance feio, ela tá mais preocupada com o que o outro vai pensar do que com manifestar. Certo? O que que acontece nesse caso? Olha como é o orgulho. Por que que eu tô construindo assim para não gerar dor? Porque eu sei que gera, tá? Porque eu tenho pessoas próximas a mim que vivenciaram isso e quando a gente fala é uma dor absurda. E fica de mal e depois entende. E aí vai elaborando. É só assumir isso como uma característica que precisa ser evoluída, trabalhada. Pensa bem, ó. A gente acha, e é uma coisa que eu falo muito aqui, que todo mundo, ó, para você entender por que que é o orgulho, que todo mundo tá olhando pra gente e vendo como a gente tá dançando. Como se mais ninguém tivesse outra coisa para fazer da vida. Como se a gente fosse a última bolacha do pacote e que o mundo inteiro só estivesse olhando pra gente e que cada um, pensa lá na dança, não tivesse mais interessado em dançar para fazer a dança do acasalamento, para pegar uma menina, para pegar para ser sensual, para pegar o outro. As pessoas, e é o que eu falo a todo mundo, ninguém tá com essa preocupação toda pra gente. Tá só ali, pode até tá, mas quando você tem muita, a gente tá se achando que todo mundo não tem mais o que fazer e tá só preocupado com o que a gente tá fazendo ou falando. Quando não é verdade. E aí é que o orgulho tá mal usado. Não porque eu me acho, assim, racionalmente não é isso, mas é assim, olha como eu me machuco, não expresso a minha essência, não expresso aquilo que vim para o mundo fazer, porque o outro pode gostar ou não gostar, falar mal ou não falar mal. Então, eu estou mais preocupado com o outro do que com expressar a minha essência. Ou eu estou tão preocupado com a minha imagem de ser o quê? O perfeito. E quem é que quer ser o perfeito? O ego. Ao invés de só ser, o espírito só quer ser. Não quer ser perfeito. Então, e aí eu não vivo. E eu nem fui para fala. Eu não fui para a intelectualidade, eu fui para a dança. Sim. E aí, quem é é o próprio julgador. Por quê? Porque ele julga o outro, mas por quê? Porque ele se julga o tempo inteiro para ser perfeito e não pode errar em nada, como se isso fosse algo a ser alcançado. E aí, assim, a perfeição. Primeiro que a gente tem duas vertentes que eu falo sempre aqui. O perfeito você não vai alcançar, porque essa raça está em desenvolvimento. O perfeito da nossa racionalidade, porque a vida é como é, não como a minha cabeça criou a ilusão de que é o certo. Entendeu? É tudo perfeitamente imperfeito. Vem o coronavírus aí para mostrar pra gente que a gente não manda nada, não controla nada. E que o que a gente criou como ilusão de perfeição se desconstrói. A gente tem que resolver de outro jeito. E a outra coisa, né? O outro ponto que é a Andresa, quando você começa a transcender, né? Você passa do eu sou, que tá na moda, né? Mas não é só tá na moda, são caminhos, tá? Que aí depois você passa para a próxima fase depois, porque antes a gente só quer pertencer, então a gente nem é, a gente é o que o grupo precisa para a gente pertencer para aquele grupo. Muito comum isso, principalmente na nossa juventude, bem comum e é natural, tá? A gente está se percebendo em qual grupo a gente faz mais sentido para a gente. Isso gera dor, é a tal da adolescência que gera. Depois a gente vai evoluindo, a gente começa a ter um pouco mais de amor por si mesmo. Algumas pessoas, depende do processo de crescimento, de querer deixar de ser a criança. Aí ela vai para um processo de mais amor próprio, mais autoestima, né? E aí não vai se preocupando tanto com o outro. Essa fase é difícil, tem gente que passa, tem um monte de gente aí que não passa, tá velho, burro e não passou. Porque não parou para olhar para isso, tá? Foi só fingindo, porque quando para não tem como, é um processo de amor para si mesmo.
A próxima fase, tô bem nisso, começa o eu sou, que tá na moda. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ainda estamos no ego, né? O grande lance é quando eu não sou. Porque eu sou, eu ainda tô no especial. Quando eu começo a sair do eu sou especial, eu mereço, eu passo a entrar no eu sirvo. É como eu vou servir ao universo. Eu sou um funcionário do universo. Eu faço parte, o universo, ele me utiliza como ele precisa, para o bem do todo, não do eu sou, né? E aí é quando eu transcendo para o eu não sou. Depois do eu sou, a gente entende um monte de coisa. E é processo, tá? Entende. Chega uma hora que você fala, cara, eu sou o que eu sou. Porque todo mundo fala, eu sou. E o que você é? Aí as pessoas respondem, eu sou um nome, eu tenho tantos anos, eu sou advogada. Isso é tudo rótulo. Quando você não é mais nada disso, você transcende. Você é o que o universo precisa. Aí eu sou essencial. E eu só sirvo. Aí eu transcendi. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com a expressão. E quando você entende isso, você já entende que não tem um lugar de perfeição a se chegar. Você entende que tudo já é perfeito. Então, ainda que você queira se expressar e acredite que se expressou errado, falou o que não devia, isso não existe. Não tem como falar o que não devia. Ainda que você queira, você só não tem como. A vida só acontece o que tem que acontecer. Sim. A gente cria a ilusão desse controle. E é isso que faz sofrer. Aí a gente fala uma coisa que era o que o outro precisava. Mas não é porque eu decidi que ele precisava. Ele carregou um campo energético, ele pediu para o universo a cura daquilo. Alguém, o universo, vai devolver. E você é o universo. Eu sou o universo. E aí eu vou entregar. Aí eu fui mal criada com ele, por exemplo. Era o que ele precisava. Ele, o universo. Ele e eu fazemos parte. Então eu devolvi. Aí ele ficou ofendido. E o ofendido, ele só ficou ofendido, magoado, porque ele estava magoável. Porque ele não está conseguindo lidar com o orgulho dele. Eu fico achando que fiz coisa errada, porque fui mal criada, fui grosseira. Ai, não devia ter falado daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não funcionava. Porque precisava da pequena. Então, enquanto a pessoa do lado de lá não entender isso, ela vai ficar tomando pancada a vida inteira. Até ela aprender a lidar com o orgulho dela. E aí, em algumas situações, o orgulho se manifesta como a timidez, porque é muito medo do que o outro vai falar. Mas quando eu tenho tanto medo, eu tô me achando o especial. Como se todo mundo tivesse muito preocupado com a nossa vida. E cada um tá vivendo a sua, manifestando o que dá, o que pode, o que consegue, do jeito que dá, do jeito que for possível e do jeito que o universo precisa. Aí eu falo, eu devia ter falado, eu não devia ter falado, eu devia ter falado de um jeito. E a gente fica se punindo como se a gente tivesse todo esse controle. Quando eu entendo que eu falei o que tinha que ser dito, ele ficou bravo, isso é ele quem precisa elaborar com ele, não eu. Não é. Se doeu lá, ótimo, precisa trabalhar alguma coisa. Enquanto a pessoa não percebe, ela vai ficar tomando porrada da vida, até ela se ligar. E passar a usar o orgulho de maneira bem usada. Que aí é orgulho do que sou, mas para eu ter orgulho do que eu sou, eu preciso me amar. Então tá no se amar exatamente do jeito que você é. Se amar com todas as suas coisas boas e coisas ruins que não tem ruim. Tem só a sua expressão e a sua característica. E ela não é ruim. O divino se manifesta através de você pela expressão. Seja a expressão corporal, expressão sexual, expressão verbal, não importa. Ele se manifesta. Se você não gosta do que você é, você não ama o seu divino. Entendi. E aí é você espírito manifesto. Então, como é que eu vou trazer isso de uma maneira... Porque eu sei que tá doendo.
Uhum, sim. Tá doendo. Mas é assim, ó. Primeiro, é o julgamento, a julgamento de certo e errado. E não tem errado. Entende? Tudo já é perfeito. Você é perfeita do jeito que você é. Você se Sim. construiu exatamente do jeitinho que o mundo precisava de você. Você é uma célula extremamente importante para esse grande corpo chamado humanidade. Só que tem células que são mais expressivas, porque é necessário. E tem partes do nosso corpo, células, que são mais aquietadas e tá tudo bem. Então precisa ver se você precisa se expressar desse jeito ou se você está querendo se expressar porque o mundo diz que você tem que se expressar assim. Então é outro processo. É a Fê que quer e que é expansiva, que quando está sozinha é expansiva, mas está se retraindo, porque o que o outro vai dizer? Então você deixa de manifestar a sua essência com medo do que o outro vai dizer. Então, ou se você não quer, se você é sussa e o mundo está dizendo que você tem que fazer, e aí você está se cobrando uma coisa que você não é. Aí você também está desrespeitando a sua essência, a sua integridade, o se amar do jeitinho que você é, com todas as coisas, defeitos e qualidades, porque estamos todos em desenvolvimento. A raça está em desenvolvimento, Sim. entende? Então a gente precisa aprender a viver e a se amar do jeito que a gente é. Tem uma história que eu conto acho que, não sei se eu contei dentro do curso, enfim, mas eu vou contar aqui. Imagina que tem uma mulher que tá lá. Olha que legal isso aqui, gente. Olha o que a gente faz com a gente. A gente parece besta com a gente mesmo. Quem nunca? Que mulher que nunca fez isso? Né? Atiramos a primeira pedra da mulher que nunca fez isso. Tá lá na praia, aí a gente tá lá na praia com o nosso biquíni, com o nosso corpinho gordinho, fora de forma, né? Que tá, às vezes tá melhor, quando é mais novinha tá melhor, é assim que é. Perfeitamente do jeitinho que ele é. Aí a gente acha que tá tudo horroroso, porque a gente adora se matar, se maltratar. Aí a gente senta na praia, aí a gente pega a canga, coloca a canga até aqui, ó, pra não aparecer nem um pedacinho. Uhum. Esconde tudo, lá na praia. Aí, olha o nosso orgulho mal usado. Passa uma mulher gorda lá na praia, com o biquíni tudo aparecendo, piado no bumbum, e ela lá toda se divertindo. Sim, tá nem aí pro mundo. Tá lá, vivendo a alegria dela, toda alegre, se passeando, com a barriga, tudo. Tá nem aí pra gente. E a gente lá sentada, com a nossa canga até aqui, falando, olha que ridículo. Olha esse biquíni. E reclame. Olha, dá uma olhada. Com essas banhas tudo de fora. Isso é o quê? Orgulho, né? Ela é o nosso orgulho, é a nossa inveja mal usada, Uhum. mas principalmente o nosso orgulho, porque às vezes a gente não quer ser daquele jeito. Mas aqui, a gente tem, ela está se expressando, ela está. Quem é que está vivendo? Ela, né? Isso é o nosso orgulho. Uhum. É disfarçado de timidez, porque parece bonitinho. Uhum. Só que o tímido é orgulhoso. Por quê? Agora confessa pra mim, ó. Você pode ser quietinha. Eu sei porque eu tenho jeito dentro de casa, assim. Essa pessoa fala, ele fala, né? E sofreu muito na infância e na adolescência. É, tá quietinha. Mas o que você não está falando não significa que você não esteja pensando. Como assim? Não entendi. O que eu. Ó, não é porque quem é mais tímido ou tá mais quieto não está expressando, ele só não tá pondo para fora o que ele tá pensando. Isso não significa que ele não tá pensando. Entendi. Sim, sim. Todos aqueles julgamentos, toda aquela raiva interna do que não tá bom, que não tá ruim, ele só não tá botando para fora. Então, Verdade. ai, mas é tão bonzinho, é tão, né, porque tímido, parece uma coisinha, ai, coitado, ele é tímido. Não é coitado. Não. Ele é que não tá botando para fora aquilo que ele tem dentro, Sim. né? Então, a primeira coisa, Fê, é tentar colocar em você que, assim, é dolorido isso que eu vou falar de novo. Ninguém está nem aí pra gente.
A gente não está fazendo, nossa, que é uma coisa do outro mundo, que a gente criou a cura para uma doença. Não! E quando você criou a cura para a doença, você pode ser a coisa mais maravilhosa. As pessoas não estão nem aí para quem criou. Elas estão querendo saber da cura da doença. Este é o servir. Quando a gente está menos preocupado com a gente, mais preocupado com o servir o todo. Quem descobriu a cura da doença não é o mais importante, é a própria cura que é o mais importante. É só o servir. É só o fazer para o mundo que o mundo precisa que eu faça. Aí eu saio do centro. Quando eu saio, mas eu tenho que lidar com o meu orgulho, porque é difícil. E eu não sou importante, nem mais nem menos. O limite da importância quem dá é você para você mesmo. O que é ser importante? Eu, Andresa, não sou nada. É o que eu sempre falo. Se eu vier aqui, ficar 1 hora aqui, assim, ó, sem abrir a minha boca, você vai ficar 1 hora olhando pra minha cara? Então você não tá aqui por mim. Você tá aqui pelo que eu tô falando. Então não sou eu. Entendi. É a manifestação da mensagem. Não sou eu. Se não for eu falando, vai ser outro. Porque o universo precisa de alguém para dizer. Eu tô dizendo. Porque essa é uma facilidade que eu me construí com essa capacidade, com essa habilidade. Aí eu tive que lidar com os meus orgulhos. Porque agora que tem um monte de gente seguindo, ok. Mas quando eu comecei, que eu tinha um seguidor igual todo mundo começa, porque a gente comecei igual, ninguém, eu não comecei com um monte. Quando eu falava, o povo falava que eu era doida. E ainda tem gente que fala. Por quê? Mas se a pessoa não tem capacidade de entender, essa responsabilidade não é minha, é dela. Um dia ela vai entender. Nessa vida ou em outra. Aí eu começo a ser essencial. E ser essencial é muito melhor do que ser especial. Eu sou essencial, cara. Aqui ninguém vai roubar meu lugar. Não tem como. Eu sou essencial. Só que eu não vou querer roubar o lugar do outro, querer ser o que o outro é, querer falar do jeito que o outro fala, querer explicar do jeito que ele é. Porque aí não tem abundância, não tem prosperidade. Sabe por quê? Porque não tem fluxo. Tem nó. Mas a primeira coisa é isso. Tentar entender, por mais que doa. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Embora eu nunca tenha sido tímida, eu já passei por entender que eu não mando nada, que eu não controlo nada, que a vida é como é, que se eu falei é porque eu tinha que falar. E que se o outro não gostou, quem tem um problema é ele. Ele que. Não é um problema, porque. Não, ele precisa olhar para essa dor. Quando alguém fala uma coisa para mim que eu não gosto, eu já não culpo mais o outro. Eu falo, o que é que tem aqui que ainda fica tão incomodado quando o outro fala esse tipo de coisa? Não é lá, é aqui que tá. É o reflexo. Né? E entender que eu estou aqui pela mensagem. Se eu ficar aqui mostrando só meu rosto 1 hora, ninguém vai ficar. Então não é Andresa. Aí eu me ponho no meu lugar. Aí eu retrocedo e volto para o centro. Aí o meu orgulho, puf, ele é só bem usado. Eu entendo. Aí eu trago a mensagem e aí eu fico orgulhosa de ter conseguido fazer. Aí é o orgulho bem usado. Eu quero, porque eu sou boa nisso. Sou porque eu tenho fluxo. Não sou eu. Eu não tenho uma ideia. Eu sou uma ideia. Aí o meu ego vai pro saco. Entendeu? Eu sou uma ideia. Essa ideia veio aqui na minha cabeça. Veio de onde? Mas todo mundo tá. Eu tive a minha ideia. Eu tive uma ideia. Nada. Nada. A gente só vai se preparando e o universo vai nos usando. E a gente odeia ser usado. Olha como é uma inversão. Como assim? Nós somos usados o tempo inteiro. A espiritualidade nos usa o tempo todo. O que é diferente de ser abusado. E aí, quando eu entendo o uso, eu entendo que as pessoas se conectam pelo tempo necessário para transferir o que for preciso. E aí a gente fica, mas ele me usou. Não, ele usou e você usou ele, porque era isso que precisava, é a troca. O abuso é diferente. Aí o abuso precisa da ira para impor o limite. Você vem até aqui, daqui você não passa. Aí é ira. Eu preciso imprimir isso. Então, o expressar, Fê, em cada jeitinho que você é. Mas com cada coisa que você olha e fala assim, gosto desse pedaço. Cara, ele é perfeito do jeitinho que tinha que ser para manifestar o que você veio manifestar na Terra, que é essencial. O universo seria completamente diferente se a Fê não existisse. Eu não estou dizendo se a Fê morresse. Pega uma pessoa que você ama muito, você e todo mundo que está aqui.
Pega uma pessoa que você ama muito. E imagina, não que ela morreu, que ela nunca existiu. Como seria a fé? Seria, não seria nem, seria outra fé. Seria outra vida, seria outro mundo. Porque essa pessoa não existiu em relação nenhuma. O mundo seria outro. Então, cada ser é essencial. E a fé também é. Dentro das suas forças, habilidades, fraquezas, porque a gente é mais fraco, porque a música se faz com o tom, né? Então tem a pausa. As pausas são as nossas. Não faço isso por quê? Porque não consigo, porque não sou eu aqui. Aqui quem entra é o outro. E aí vira uma grande música, um grande tom do universo que vai tocando. E aí o movimento vai acontecendo. Eu sei que é uma viagem total isso que eu tô falando, gente, mas é assim que funciona. Sim. Aí eu me permito ser fraca em coisas, porque eu sei que o universo precisa das minhas outras forças. E eu só falei o que tinha que falar, porque eu não tinha controle sobre aquilo. Porque era o que o universo precisava. Só que a gente julga e a gente é julgado o tempo inteiro. E se julga também. Sempre fazendo coisa errada. Porque a gente quer ser perfeito. Porque você quer uma coisa. Sim. Não é preciso. Então, fome de conseguir se expressar. Como é que você olha para isso agora? Muito mais leve, né? Eu tenho que me entender, né? Que eu sou assim e posso fazer o melhor, né? Desse meu jeito, né? E me permitir também, né? Não me importar tanto, né? Com o que o outro tá falando, né? Com o que o outro vai, né? Que eu penso que o outro vai falar, né? Não é por aí. Né? Ficar com tanto medo de ir lá e tomar, né? Os meninos que vão lá atrás das meninas na adolescência, né? E aí ele tem tanto medo de tomar um toco que ele nem vai. Então ele não vive a experiência. Sim. Porque se eu for e ela me dá um toco, o que os outros vão dizer? É um orgulho danado. Vou ser ridículo. E quem que não é ridículo? E a coisa mais legal do mundo é quando tem uma pessoa lá no meio da dança, dançando todo ridículo, que é engraçado, ele diverte todo mundo, ele se expressa, ele faz todo mundo rir. Cara, o ridículo é aprender a rir de si mesmo. É rir do tombo, é rir da besteira que fez, é ficar com raiva e depois falar, e conseguir se perceber dentro do processo de que eu não sei, cara, tem um monte de coisa que eu sou boa e tem um monte de coisa que eu sou muito ruim, tá tudo bem. E isso é com todo mundo. Aí eu paro de julgar também tanto o outro. Sim. Só que a gente não quer ser a piada do universo, mas a gente é um grãozinho de areia. Aí quando eu sou só um grão de areia, eu entendi que é só isso. Aí, quando eu entendi que eu não sou nada, aí eu me torno o todo. Aí é dando que se recebe. É contraintuitivo, mas se eu der, eu não recebo. Não, mas é dando que você recebe. É perdoando que você é perdoado. E aí já dizia São Francisco de Assis nas suas orações. É morrendo que se vive para a vida eterna. É quando eu não sou mais nada, aí é que eu sou junto no todo. É a gota que volta para o mar. Sim. Ela não existe mais enquanto individualidade. Mas aí ela é o todo, em força. Verdade. É profundo isso, mas é exatamente isso. Então, fofa, se entenda melhor, se aceite melhor. Se tiver difícil para você fazer, você fala que trabalha com terapia, enfim, em expressar com a voz, expresse com o texto. Faça textos, desenvolva. Ai, mas eu tenho dificuldade de fazer os textos, às vezes é uma coisa. Mas eu tenho facilidade de falar, mas eu não consigo falar para fora, né? Então, fala no áudio e depois digita isso, redige, se for o caso, entendeu? Ou então, redija e depois leia para o vídeo, mesmo que seja assim, e vá fazendo esse movimento e perceba como você vai dar calor, vai dar frio, vai dar dor de barriga, vai dar dor de cabeça. Já entendi, é tudo isso acontecendo aqui dentro. Não quero aqui, não precisa fazer o mais difícil. O que é nosso é fácil. Quem sabe algumas pessoas não são para falar para o todo. Por quê? Porque você é para algumas pessoas que você vai trabalhar individualmente, mais direcionado, mais focado. O universo pode ser que ele precise de você desse jeito. Acompanhando algumas pessoas de maneira mais íntima
E isso para ajudar ela a se desenvolver. Né? Cada um precisa. Algumas pessoas falam assim, Andresa, fala do autismo. Não vou falar do autismo tecnicamente hoje, mas mais profundamente, que não tenho tempo, mas vamos pensar assim. Uma pessoa que cuida de um autista. Essa pessoa, naturalmente, ela não vai ter características para muitos. Verdade. Por quê? Porque o autismo ele precisa de pessoas que vão cuidar de um ou dois mais pontualmente, porque é um trabalho de desenvolver. Então, ela não vai ser para muitos, para falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo, porque ela vai servir ao mundo desta maneira. Então, as características, as forças, as habilidades vão ser diferentes de um showman que vai lá e a galera inteira. Cada um é importante do jeito que é. O mundo precisa da gente do jeitinho que a gente é. Aí a gente passa a se amar. Entendeu? Sim, muito. Muito mesmo. E aí é o que a gente gosta. Sim. Aí o nosso coração fica quentinho, porque daí entende que cada um tem a sua função. Cumprindo com a sua função, seu servir. Tá bom? Tá ótimo. Ajudou um pouquinho? Muitíssimo. Tá bom. Então Agradeço tá muito. bom. Que bom, que bom. E quem está aqui no Humanoterapeuta, quem está no Humanoterapeuta, nos nossos cursos mais profundos de espiritualidade, entende um pouquinho melhor tudo isso, né? Fica um pouco mais fácil, porque aí a gente estuda isso, tanto para se entender, mas também para entender o nosso assistido, porque cada caso é um caso. E você vai tratar, você vai conseguir identificando ali, e aí você vai tratar de acordo com aquela identificação. Né? Você tem que entender todos para conseguir perceber em cada um. E aí isso a gente acaba aprofundando um pouquinho mais lá. Tá bom? Tá bom. Então é isso, Flor. Beijinho, fica bem. E assim, é uma vitória, porque você já se expôs até a sua dor aqui. Isso já é uma maneira de se expressar. Você quer tanto olhar para isso que você colocou esse movimento, essa expressão, se pôs à prova aí até para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Isso ficou aqui, isso vai para as redes sociais, enfim, vai ficar disponível para ajudar tantas outras pessoas. A generosidade se movimentando. A terapeuta em ação. Verdade. Muito Né? bom. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Flor, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.